Olá gente, bem-vindos nesse vídeo. Hoje eu quero contar para vocês de algumas coisas que a Alemanha e o Brasil nem são tão diferentes como vocês talvez pensam. Eu percebi que muitos brasileiros têm em alguns temas uma imagem meio que antiga demais da Alemanha, antiquada, e em alguns outros pontos uma imagem meio que talvez perfeita demais, a imagem típica que eu acho que muitos de vocês têm da Europa, que em alguns pontos simplesmente não é a verdade mesmo. Então vamos lá. Então, o primeiro ponto é a digitalização aqui na Alemanha, que eu fiz a ideia de falar sobre isso por causa de um comentário que eu li que me lembrou de algumas experiências que eu tive no Brasil e na Alemanha. Então, em geral, podem me falar se eu estou errada, eu acho que vocês têm uma imagem dos países aqui na Europa de ser bastante desenvolvido quando é sobre a tecnologia e também porque a Alemanha é meio que um país dos carros, país que produz carros muito bons, muito modernos, sei lá. Então, provavelmente vocês pensam que aqui também já é tudo digitalizado, tudo daquele jeitinho. Mas nesse ponto, a Alemanha realmente está um pouquinho mais tradicional, um pouquinho mais antiga do que muitos outros países aqui perto. E eu até pensava, antes de pesquisar agora, eu pensava que a digitalização no Brasil era muito melhor que na Alemanha. Mas eu cheguei em umas conclusões interessantes. Eu achei um estudo muito interessante sobre as melhores e piores países do mundo em relação à vida digital. E no ranking geral, vocês podem ver que o Brasil e também a Alemanha são muito ruins em comparação com os outros países. Tipo, o azul clarinho são os piores países e o azul escuro são os segundo piores. Então, vocês veem, nós dois estamos juntos. E no ranking geral, o Brasil ainda é à frente da Alemanha, que o Brasil está no lugar 50 e a Alemanha no lugar 53. E o que eu achei bastante interessante, tem aqui umas temas diferentes. Por exemplo, conseguir um número de celular do local. E aí vocês podem ver os 10 melhores países e os 10 piores. E como vocês podem ver, aí nos 10 piores, nos lugares 60 e 61, a Alemanha e o Brasil. Quer dizer, até aqui o Brasil é melhor que a Alemanha. Aí, o próximo ponto que eu pessoalmente pensei que o Brasil era melhor do que a Alemanha, high-speed internet em casa. Porque, em geral, a questão do internet, eu tive a experiência, e meu namorado brasileiro também, que no Brasil você tem rede em muito mais lugares. Por exemplo, quando você está no ônibus viajando, eu acho que vocês têm rede. E aqui, quando você está viajando com trem, por exemplo, normalmente não tem mais nada de internet. E também não tem Wi-Fi nos trens, não. E também no Brasil, quando você vai para o shopping, e na verdade para qualquer lugar, qualquer padaria ou coisa assim, sempre tem um Wi-Fi, né? E isso aqui, não, ficou um pouquinho mais comum nos últimos anos também. Mas isso aqui, por muito tempo, não era normal, quando no Brasil já era normal. Tipo, Wi-Fi gratuito, sabe? Mas, na verdade, o ranking é sobre outra coisa, que é, né, a internet rápido em casa. Mas nisso, a Alemanha não é entre os piores, nem entre os melhores, mas isso também não vai acontecer. Mas o Brasil é entre os piores, é no lugar 62. Aí nós temos pagar sem dinheiro, quer dizer com cartão, não? Ou como celular, que alguma gente faz, que eu acho muito assim, meu Deus. Tipo, eu não, sei lá, mano, eu não sinto isso. De novo, nem Brasil nem Alemanha é entre os top 10, aliás, nunca são. Mas o Brasil também não é entre os piores, mas quem tá entre os piores, quem está lá no lugar 59 é a Alemanha. E isso realmente é um ponto que, tipo, em outros temas vocês pensam que a Alemanha é bem tradicional, bem antiga e coisa assim. E nesse tema eu acho que realmente somos, porque
Eu conheço muitos alemães que gostam de pagar com dinheiro mesmo e não gostam muito de meter o cartão em tudo. Por exemplo, meus pais, os dois, gostam muito que eles ainda podem pagar com dinheiro e eles não têm online banking, coisa assim, sabe? Tipo, banco no celular. Provavelmente mais pessoas mais idosas pensam igualmente e por isso é. Então, e eu pessoalmente, em geral, também sempre conheci o Brasil como um país muito mais digitalizado. Por exemplo, quando eu fui para os lugares quando eu tive que fazer meu visto, sabe, nos lugares das prefeituras e coisas assim, no Brasil tinha muita mais coisa digital que aqui na Alemanha a gente tem aquela coisa gigante, aquela burocracia muito complicada, né? E tudo é no papel, tudo é... Isso realmente é um grande problema na Alemanha, que a gente tem aquela burocracia não modernizada e isso também muita gente espera do novo governo aqui na Alemanha. Se você se interessa, aqui um vídeo sobre as eleições na Alemanha. Mais um ponto que vocês me falaram que nas eleições de vocês têm urna eletrônica, né? Isso, por exemplo, também não tem aqui. É só um aspecto que veio na minha cabeça agora. Aqui também é tudo no papel. Mas talvez numa coisa de eleição isso também é melhor. E, por favor, me dizem como é no Brasil. Aqui na Alemanha, nas escolas, eles ainda usam, ou pelo menos quando eu fui na escola, que não faz muito tempo, né? Eles ainda usavam, eu não sei a palavra em português, em alemão se chama Polylux. É isso aqui, que é uma máquina muito velha para colocar imagens. É um beamer muito velho, um modelo muito velho. Mas era muito comum os professores usar isso na escola. Ok, eu achei muito interessante esse estudo que eu mostrei para vocês, que mostrou também que o Brasil é um pouquinho melhor que a Alemanha na digitalização mesmo, né? Mas para ser sincero, justo, tem uns outros estudos que medem a digitalização em outros pontos, né, que eu não sei dizer para vocês, mas tem uma aqui, por exemplo, que a Alemanha está no lugar 17 e o Brasil no lugar 33, então que mediu tudo isso bem diferente. Bom, vamos para o próximo ponto, que eu acho que muitos de vocês brasileiros pensam que aqui na Alemanha vivemos no passado e que aqui é bem diferente, só que não é. Eu até tenho um pouquinho de vergonha de comentar sobre isso, mas é porque eu realmente percebo que muita gente parece não imaginar isso. Mas no Brasil é bem comum jovens solteiros meio que tem os esquemas deles, beijar aqui, fazer coisas aqui, blá 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 blá, e não sempre ter um compromisso sério, coisa assim, né? E eu acho que, especialmente alguns homens de vocês pensam que aqui, tipo, e eu já vi algumas vezes homens escrevendo coisa como na Alemanha as mulheres são mais... que vergonha, mano. Tem mais valor, tipo, são mais sérias, mais reservadas e coisas assim. Então, eu estou aqui para dizer para vocês que essas coisas de paquerar, ou sei lá como se chamam, das esquemazinhas, existe aqui também. O que é uma diferença, especialmente em cidades pequenas, que eu, por exemplo, nasci e cresci, que não é tão comum como no Brasil se vestir mais aberto, assim, tipo, mas também é por causa do clima. O que também não é muito comum, dançar muito sexualmente também não é muito comum nas cidades pequenas ou no interior, sabe? E talvez também em lugares assim as pessoas não ficam falando muito sobre os esquemas deles, que não é uma coisa tão bem vista em todos os casos, mas em cidades como Berlim, eu acho que também em outras cidades grandes é bem normal, também tem festona aqui, também tem gente indo para as festas beijar
o pessoal e outras coisas. Eu vi até bastante relatos de pessoas aqui de Berlim que são muito, e também de Hamburgo, que são muito meio que desesperados com a forma de dating que existe aqui, que é tipo todo mundo querer sem compromisso, só encontrar, fazer uma vez e depois vazar, e pessoas que querem criar um relacionamento sério, para eles é muito difícil de achar alguém, que numa cidade grande é muito mais fácil você tipo, não responder mais a pessoa e nunca ver ela de novo, coisa assim, sabe? Então, isso acontece aqui, caso você pensou que não. Então, eu acho que é simplesmente uma cultura moderna de liberdade sexual que aconteceu não no mundo todo, mas em muitos lugares do mundo, que tem, né, seus pontos positivos no sentido da simplesmente, né, a liberdade, mas que mas que também tem seus pontos negativos que eu acabei de falar, né, que as pessoas têm mais dificuldades de criar relacionamentos sérios, blá blá blá. Bom, o próximo ponto que eu vejo que alguns brasileiros pensam é que na Alemanha só existem pessoas loiras e brancas, que nem eu, mas não é bem assim. A Alemanha, claro que não chega nem perto do Brasil quando é sobre a diversidade das etnias, mas aqui na Alemanha a gente tem, se não me engano agora, 23% da população tem uma história de migração, mais ou menos assim eles chamam. Então, e são de diversas nacionalidades, mas eu acho que a maioria é da Turquia. Mas também entre os 70% dos puros alemães, também não é todo mundo loiro e branco. Tem muitas pessoas tipo cabelo castanho. Então, e aí de novo a gente tem aquela diferença nas cidades grandes, que lá você realmente vê muitas mais pessoas de etnias diferentes. Então, aqui você realmente não sai na rua e pensa, nossa, tanta gente loira. Não, na verdade também, se você é caro para loiros, você vai reparar provavelmente também que tem bastantes. Mas, desculpa. Enfim, tem mais loiros, mas não é a população da Alemanha inteira que é. Então, e o último ponto que o Brasil e a Alemanha têm algo em comum, então, é meio que a imagem, o estereotipo do país que existe lá fora. A imagem do Brasil para fora é meio que país do futebol, praias, biquínis de fio dental, samba, bunda, e muitos de vocês também me falaram que o estereotipo que existe lá fora do Brasil é basicamente só do Rio de Janeiro, e que o Brasil é muito mais que isso, que eu também sei. Então, e eu tenho a impressão que na Alemanha é parecido, que quando eu fui para o Brasil, as primeiras coisas que as pessoas falaram para mim é cerveja, Oktoberfest, salsicha. Muitos que já assistiram meu canal também sabem disso, mas eu, por exemplo, nunca na minha vida fui para um Oktoberfest. E quando eu penso na minha cultura, eu não penso no Oktoberfest primeiro. Em geral, a imagem que as pessoas têm lá fora da Alemanha, eu acho que é bastante da Bavária. No Brasil, eu acho que é especialmente porque nas colônias alemãs, lá no sul do Brasil, acho que é mais a cultura da Bavária que está sendo preservada, sabe? E se você, como brasileiro, vai nessa cidade e escuta uma cidade alemã no Brasil, você provavelmente pensa que a Alemanha inteira é assim. Mas, mesmo a Alemanha sendo um país tão pequenininho em comparação com o Brasil, aqui também existiam os diferentes estados, com as diferenças, influências. Por exemplo, na minha cidade natal, no passado, fez parte da Suécia, que os suecos conquistaram nossa cidade num conflito.
e depois libertaram de novo. E aí, por exemplo, a gente tem uma vez por ano a festa dos suecos, e eu, por exemplo, me identifico muito mais com a festa dos suecos do que o Oktoberfest. É só um exemplo, sabe? Tenho certeza que vocês têm que vocês sentem isso também. E também, provavelmente, tem gente... carnaval eu não falei quando eu falei do Brasil. Mas provavelmente também tem gente entre vocês que nem se identifica como carnaval do Brasil, sei lá. Então, não que os estereotipos do Brasil e da Alemanha são parecidos, mas o fato da imagem para fora ser só de um lugar específico. Bom, gente, eu espero que vocês gostaram desse vídeo. Me escrevam nos comentários se essas coisas que eu falei já eram claras para vocês, ou se realmente talvez alguma você não esperava. E até a próxima. Tchau!